E agora a gente vai apresentar um painel que representa um grande movimento no Brasil. Antes de mais nada, tem um vídeo. Somos mulheres que sentem o mundo pulsar dentro de si, que transformam inquietação em movimento, dúvidas em perguntas e perguntas em novos caminhos. Somos mulheres que não aceitam o comum, que enxergam oportunidade onde os outros veem limite, que transformam dor em potência e criam pontes onde só existiam muros. Somos mulheres que fazem do impossível um ponto de partida, que erram, aprendem e recomeçam. Porque sabem que inovar não é apenas criar o novo, mas transformar vidas, realidades e criar futuros. Somos mulheres que se adaptam como a água, firmes como a terra, livres como o vento e intensas como o fogo. Porque inovar é transformar o que vemos e deixar o mundo diferente e melhor do que encontramos. Somos mulheres que acreditam e se reinventam todos os dias. Somos mulheres que lideram. Somos mulheres que inovam. Conheça o programa Mulheres que Inovam, que em pouco mais de 1 ano e meio conseguiu reunir mais de 3.000 mulheres conectadas dentro de uma comunidade online. Isso mesmo que vocês ouviram, 3.000 e de todos os cantos do país. Mulheres que desejam inovar, que buscam crescer, que querem se conectar com outras mulheres, que acreditam na inovação como um caminho real de prosperidade. Neste painel, 1 ano e meio já foram realizados 5 eventos presenciais, centenas de encontros online. Foram publicados em revistas digitais, artigos e conteúdos de inovação que estão circulando e impactando mulheres de todo o país. Recebam no palco Giovana Paiva, Product Operation do Nubank, por favor. Um salva de palmas, gente. Somos poucos, mas somos fortes. A Giovana é especialista em operação de produtos digitais, transformando ideias inovadoras em negócios escaláveis. Simone Gross, diretora de máxima performance, por gentileza. Psicóloga especializada em qualidade de vida, produtividade e saúde mental. Poliana Hadi, fundadora e estrategista em captação de recursos na Consumate, pós-doutorada em engenharia de materiais. Seja bem-vinda. Aguarde aqui um pouco. Tá. Vamos receber também a Mayra Pinheiro, co-founder, investidora e mentora na Dona... é isso? E também a Érica Grellert, palestrante e conselheira de inovação na Escritomóvel Tecnologia. 28 mais anos de experiência em inovação operacional. Agora, para fazer esse painel e fazer a mediação, vai ser a Poliana Hadi. Você é a moderadora neste painel. Obrigada. Muito obrigada. Primeiro eu quero dizer que é muito bom ver tantos rostinhos femininos nesse lugar. Nós, que somos embaixadoras do Mulheres que Inovam, temos trabalhado para isso, para trazer cada vez mais mulheres para esses ambientes de inovação. Então, meu coração está mesmo repleto de alegria por ver vocês aqui. Muito bom ver vocês, viu? O Mulheres que Inovam, ele surgiu principalmente por esse incômodo de, nos programas, nos eventos de inovação, a baixa presença feminina. Então, a Helena Levorato, que já palestrou para nós hoje, ela é CEO da Sociedade Brasileira de Inovação e ela percebeu e fundou o programa Mulheres que Inovam. Todas aqui hoje são embaixadoras desse movimento, então nós estamos trabalhando para transformar, liderar e fomentar a inovação feminina no nosso país. Eu, como uma das primeiras participantes do grupo, fui muito impactada por essa rede de colaboração que a Helena conseguiu gerar. E aí, meninas, eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que impactou na trajetória de vocês, depois que vocês começaram a acompanhar esse movimento,
e como que vocês enxergam o papel desse movimento no cenário atual. Pode começar, Érica. Bom dia. Bom, para mim, participar do Mulheres que Inovam é traduzir exatamente o que o Stefano falou, né, com aquele vídeo de abertura. É dessa forma que nós também a gente sente dessa forma. Eu trabalho com tecnologia e, para mim, parece que o impacto é cada vez maior. Né? Parece que eu sou obrigada a dar conta de tudo. E participar deste programa, Mulheres que Inovam, e outros que eu também participo, faz com que a gente consiga estar se alimentando de tudo que está acontecendo. Porque eu trago as tecnologias que eu trabalho, as minhas colegas trazem as tecnologias que elas trabalham, a Helena, o Stefano trazem todas as novidades, né? E a gente vai, então, se inteirando e trazendo para o nosso dia a dia. Então, fica muito mais leve. E Mulheres que Inovam falam de inovação de uma forma simples, né? Desmistificando que inovar não é só falar de tecnologia. Ou seja, qualquer pessoa, em qualquer área, pode inovar. Para mim, Mulheres que Inovam é tudo isso. Boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui representando esse programa. Para mim, o programa, eu também trabalho com tecnologia, sou cofundadora de uma empresa e atuo somente com homens. Então, estar no programa me ajuda a encontrar outras mulheres, a me inspirar em outras mulheres. A gente não fala somente do trabalho, a gente fala também das nossas histórias de vida. Estar com a Helena e com o Stefano, tanto no programa quanto na Sociedade Brasileira de Inovação, é algo fenomenal pelo aprendizado, pela experiência que eles trazem para nós. Tem sido muito válido esse tempo com eles e com essas mulheres incríveis, que muitas vezes vêm de longe, representando várias partes do país, trazendo novidades o tempo todo, trazendo o que elas estão fazendo no Nordeste, no Sul, e é incrível fazer parte desse programa. Então, boa tarde, bom dia, para quem for boa tarde ou bom dia. Eu venho, então, do Rio Grande do Sul e, para mim, Mulheres que Inovam representa suporte e cuidado. Eu encontro suporte para o meu trabalho porque a inteligência artificial está em todas as áreas e tem um impacto no comportamento e na saúde mental das pessoas, na forma como elas estão procurando o seu propósito. Então, eu tenho esse suporte no programa porque eu me mantenho atualizada. E o cuidado, porque nós podemos cuidar umas das outras, assim como as gurias falaram, que a gente pode se ajudar naquelas dificuldades que a gente está encontrando no nosso trabalho ou nas próximas etapas que nós estamos visualizando daqui para diante. Então, Mulheres que Inovam, para mim, representa suporte e cuidado. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu também sou do grupo de mulheres que trabalham com tecnologia e eu vejo que o programa foi muito essencial para eu entender qual poderia ser a minha participação individual na carreira de outras mulheres também. Eu acho que carreira é uma coisa que a gente corre de forma muito solitária e não precisa ser dessa forma, né? Então, pessoalmente, para mim, fazer parte do Mulheres que Inovam, inclusive, acendeu dentro de mim onde estava o meu propósito em relação a como é que eu posso impactar as carreiras de outras pessoas. Obrigada, minha querida. Érica, você que já tem mais de 28 anos de experiência em inovação operacional, para você, qual que é o maior aprendizado sobre como a inovação verdadeira impacta o resultado financeiro e estratégico de um negócio? Bom, em 28 anos, eu observei que, muitas vezes, as empresas, os líderes, eles focam muito na tecnologia, não é? E quando a empresa ela olha para suas dores e usa a tecnologia como uma ferramenta, fica muito mais fácil para ela usar isso como uma
uma solução. E também é importante que a gente escolha uma coisa para fazer. Porque quando a gente pega um problema e a gente busca quais as ferramentas poderiam nos ajudar, isso faz com que fique mais fácil depois estudar os próximos passos. Isso aconteceu quando os RPs chegaram. Isso aconteceu quando a digitalização chegou, quando a internet chegou. E agora, com a inteligência artificial, esse padrão ele está se repetindo. Há décadas, nós falamos da importância dos processos, né? E nós não vamos conseguir utilizar nenhuma tecnologia, e muito menos inteligência artificial, se nós não soubermos os nossos processos. Primeiro, nós precisamos conhecer os nossos processos, porque se a gente não para, não desenha, não olha, não critica, a gente simplesmente automatiza o caos. Então, é muito importante a gente repensar e tirar fora aquela frasezinha que eu escuto há décadas. Mas aqui sempre foi feito assim, né? Então, é justamente por isso que a gente precisa inovar e olhar para a inteligência artificial como a ferramenta que vai nos ajudar a ter mais performance, a ter mais produtividade, a ter mais lucratividade, e isso só vai funcionar se for feito de uma forma estratégica. Não adianta um setor querer fazer isso de uma forma isolada. Tem que ser uma cultura dentro da empresa. Aqui a gente teve diversos outros painéis que eles trouxeram dados, né, de quando a gente trabalha em conjunto, fica muito mais fácil de todos colher os resultados. Obrigada. Trazendo aqui um recorte de impacto financeiro, quando você inova, e quando você traz essas tecnologias para trazer inovação para os seus negócios, você abre também para a sua empresa uma frente muito interessante, que é a captação de recursos públicos. Então, quem acompanha, viu aí, recentemente o governo lançou 3,3 bilhões em recursos não reembolsáveis voltados para a inovação em empresas. Então, quando você começa a trazer essa inovação para dentro da empresa, além de você oferecer serviços diferenciados e se destacar no mercado, você abre mais essa possibilidade, mais essa oportunidade de trazer esses recursos para dentro da sua empresa e acelerar aí o seu processo de inovação. Polly, eu queria complementar que, infelizmente, são poucas as empresas que sabem que pode-se fazer uso dos fomentos para modernizar algum processo, para formalizar um processo, enfim, para usar uma nova tecnologia. Às vezes a gente acha que é só para um fim específico, mas existem editais diversos e que dá para a gente fazer tudo isso, né? Exato. Por exemplo, a lei do bem, que você pode pegar gastos que você fez, você pode restituir, ao invés de você pagar o imposto, você restitui os gastos que você fez em inovação, em tecnologia dentro da sua empresa e reverte ele para... Você não precisa pagar. Em vez de você pagar o imposto, você investe em tecnologia. E realmente existe essa falta de informação e, como o pessoal fala, né, as empresas estão deixando dinheiro na mesa, literalmente. Às vezes, o dinheiro que está dentro ali, ela está desperdiçando, né? Mayra, você é co-founder, investidora e mentora ao mesmo tempo. Qual desses papéis é mais desafiador para você e por quê? Ser mãe é o mais desafiador. As mulheres que estão aqui vão entender. Mas, sem dúvida nenhuma, comparando, né, essas três, seria o papel de cofundadora. Na Dona, não estou validando apenas um produto neste momento, mas eu estou criando uma visão, uma cultura. Eu preciso estar inteira ali, diariamente. Preciso ter a clareza estratégica, preciso estar ali executando continuamente. E diferente das mentorias, das palestras, eu tenho essa troca com as pessoas, o que me dá mais... eu consigo avaliar padrões e aprendo com eles diariamente. Mas, sem dúvida nenhuma,
a fundar uma empresa, administrar uma empresa. É um setor totalmente novo para mim. Eu vim da área da saúde, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Estou na inovação agora. Então, é me redescobrir, Eu falo que eu aprendo um vocabulário, uma língua nova todos os dias, porque quando você trabalha com a tecnologia, é um vocabulário super diferente, muito técnico. Então, eu aprendo, me reinvento diariamente. Legal. Simone, você conecta saúde mental, produtividade e inovação. Quem já imaginou que dava para juntar tudo isso, né? A Simone, ela consegue fazer isso de forma brilhante. Para você, qual é o aprendizado sobre o que realmente capacita mulheres a liderar e inovar com mais consistência? Isso que a Mayra acabou de nos contar. A flexibilidade cognitiva para transitar entre os diversos papéis que nós exercemos. Então, essa flexibilidade cognitiva que nos permite recalcular a rota quando necessário, olhar para o outro lado, rever preconceitos. E de que maneira que nós podemos ter mais flexibilidade cognitiva? Leiam, leiam muito e leiam de tudo. A leitura é a principal ferramenta para que a gente possa desenvolver maior flexibilidade cognitiva. E também ter encontros como esses que nós estamos tendo, encontros com pessoas, se propor a ouvir opiniões diferentes. Quanto mais flexibilidade cognitiva, melhor adaptabilidade. E aí nós vamos ter mais resiliência para levar adiante os nossos projetos. Legal. Falando em resiliência, eu lembro uma vez numa live, num encontro nosso, que você falou também sobre ler autobiografias, né? Isso, ler autobiografias ou biografias são muito importantes porque as outras pessoas já passaram por muitas dificuldades, muitos desafios. Então, com cada uma delas, nós podemos aprender algo. E isso, o nosso cérebro, ele vai criando novas conexões, novas possibilidades de resolver algumas situações que nós estamos enfrentando. Então, principalmente de grandes líderes, como eles tomaram decisões. E hoje nós temos uma outra forma de tomar decisões a partir de dados, mas tem algumas coisas, como já foram colocadas nos painéis aqui, que é muito humano, que são as nossas emoções, e que os dados não vão decodificar na hora que a gente estiver tomando uma decisão, apesar deles nos ajudarem muito. Legal, obrigada. Giovana, no Nubank, você está transformando ideias inovadoras em produtos digitais escaláveis. Qual é o maior aprendizado sobre o que diferencia uma boa ideia de um produto que realmente vai trazer um impacto? Boa. Boas ideias a gente tem o tempo todo, né? A gente está passando por um dia de trabalho, a gente se depara com 1 milhão de problemas e a gente se depara com 1 milhão de possibilidades para resolver esses problemas. A gente consegue medir o que é uma ideia que tem impacto quando essa ideia resolve uma alavanca e ela consegue modificar as métricas que você tem como um objetivo final. Então, vamos materializar isso um pouquinho para facilitar. Se o seu objetivo é aumentar a sua carteira de clientes, uma ideia de impacto é uma ideia que aumenta a quantidade de clientes que você tem. Ai, não, mas essa ideia aqui ela vai aumentar a minha receita. Calma. A gente vai olhar para a métrica, que é a métrica mais importante para o seu negócio naquele momento, e é ali que você vai trabalhar o impacto. Do outro lado, quando a gente fala daquilo que é escalável, a gente está falando de preço unitário. Qual que é o seu custo unitário para você chegar naquela métrica que você definiu antes? Então, como é que você garante que enquanto a sua empresa cresce, você continua sendo lucrativa da mesma forma ou com uma intensidade maior? E aí a grande diferença, e quando a gente consegue misturar um produto que é escalável com um produto que tem um impacto relevante para o que é o seu cliente ideal, aí você chega aí no ideal, na empresa unicórnio, na super startup. Até lá você fica trabalhando e equilibrando essas duas frentes.
Muito legal essa forma de você explicar, Giovana, porque isso aí é uma das grandes barreiras que as empresas enfrentam. E aí, trazendo aqui para o meu nicho de captação de recursos, na hora de explicar que aquela ideia realmente merece um recurso público para ela avançar. E aí, deixando uma dica para o pessoal, está aberto aqui no estado de São Paulo o programa Centelha, que é justamente um programa que dá recursos, tá, dependendo do que você pedir, você pode chegar até R$230 mil para um projeto de 1 ano, para você trazer pessoas, investir em recursos ali, nuvem, alguns recursos ali para o seu negócio e validar uma ideia. E não precisa nem ter empresa aberta. Então, acho que com isso que a Giovana trouxe, conectando com esse edital, é possível já, antes de ter a empresa aberta, já captar recursos com essa ideia, desde que você consiga justificar e mostrar que ela tem impacto e que ela é possível de escalar. Érica, ao longo da sua carreira, como que você viu a evolução das mulheres em cargos de liderança e inovação em tecnologia? Para você, assim, o que você acha que mudou e o que ainda precisa mudar? Bom, quando eu comecei, né, eram poucas as meninas dentro das salas de tecnologia. Então, eu vi uma mudança muito grande passando, primeiro porque nós precisávamos provar que tínhamos conhecimento antes de qualquer coisa. Ou seja, eram os nossos resultados que abriam as portas, que abriam os espaços nas reuniões. Então, houve ali uma questão de tu estar provando o tempo todo. Hoje, a gente vê mulheres em diversos cargos de liderança. E elas não só representam, numa equidade maior. Elas são a referência para que outras mulheres também possam se sentir neste lugar. Porque, muitas vezes, o difícil não é entrar na área de tecnologia, mas, ao entrar, tu encontra um ambiente completamente hostil, e aí tu não consegue permanecer neste lugar. Participar de programas como Mulheres que Inovam, como o Instituto Ladies in Tech, que eu sou conselheira no Rio Grande do Sul, é o que sustenta essas mulheres. É ali que elas encontram a informação, o apoio, o desenvolvimento da carreira e das suas habilidades. Então, hoje, a gente vê que já existe uma representatividade de mulheres maior. Ele vem crescendo, mas precisa crescer muito mais. Mas as mulheres, elas precisam chegar a decisões estratégicas, porque assim elas vão conseguir desenvolver mais programas daqueles que já têm. E a gente olha e tem tantos programas. Sim, tem muitos programas, mas ainda há muito a fazer. Exatamente, Érica. Por isso que eu tenho trabalhado também em ensinar mulheres, né? Vocês estão lá com a gente tem dentro do programa, a gente tem um grupo que chama Editais, Mulheres que Inovam, onde a gente ensina as mulheres também a captar recursos, principalmente para programas voltados para a inovação feminina. E existe o bloqueio da linguagem, então a gente traduz numa linguagem mais acessível, apoia essas mulheres, como definir a sua inovação de uma forma estratégica para participar daquele edital. Então, a gente precisa de mais mulheres também participando desses programas para que esses programas possam crescer, né? Acabou de encerrar o Mulheres Inovadoras, ele abre todo ano, e a gente vê, por exemplo, que em 6 anos de programa tiveram 2.200 inscrições, isso no Brasil todo. Então, um dos nossos papéis também é fazer essa divulgação de oportunidades, né? Porque 2.200 mulheres em 6 anos é muito baixo. No Brasil todo. No Brasil todo, né? Exato. E se a gente for pensar, muitas se inscrevem várias vezes. Então, esse número ele é ainda menor, né? Então, acho que a mulher ela precisa começar a se conectar com grupos como esse para que ela tenha acesso e apoio a essas oportunidades, né? Também. Porque, Polly, quando uma mulher se junta a programas
assim como o programa Mulheres que Inovam, o Instituto Ladies in Tech e outras iniciativas, elas começam a entender que elas também podem ocupar aquele lugar. E muitas são as barreiras que são quebradas. Primeiro, de que tem que aprender, tem que ser bom em matemática, né? Então, isso é uma crença que ainda as mulheres têm. Para eu trabalhar com tecnologia, trabalhar com IA, eu tenho que ser boa em matemática. Ou isso é só para os meninos, né? Então, ali elas veem outras mulheres. Então, quando uma mulher está numa posição, como todas nós aqui, né? Outras mulheres conseguem enxergar que elas também podem estar neste lugar. E aí desenvolve uma jornada junto com uma rede de apoio que traz o conhecimento, a habilidade e todo o desenvolvimento pessoal que é preciso, porque não é só de habilidades que precisa, é comportamento. Exato. E falando aí de barreira de linguagem, né, a Mayra passou aí por uma transição de carreira da área de saúde para a área de tecnologia. Mayra, como que você conecta essas experiências, né? Como que foi essa transição para você? Eu atuei na área da saúde por 12 anos, trabalhei em oncologia, principalmente em UTIs. Nesse momento da minha vida, eu sempre busquei ouvir meus pacientes profundamente. Eu lidava com alta complexidade, situações de urgências e emergências, principalmente na área da oncologia infantil. E hoje, como uma fundadora de uma startup em tecnologia, eu aplico mais ou menos a mesma lógica. Então, eu faço muito a parte de... Nós estamos no momento de soft launch agora. Nós lançamos o MVP há pouco tempo. Temos aqui algumas pessoas que estão no nosso grupo de soft launch. É um momento em que eu escuto esses usuários e eu vejo se realmente o que nós estamos desenvolvendo como produto realmente vai sanar a dor que eles têm. Então, o nosso produto hoje é uma assistente virtual digital, é para ajudar líderes e executivos a liderar, a colocarem o seu tempo no que realmente importa, na estratégia do seu negócio. Então, uma ferramenta que ela transcreve reuniões, ela gera ações, os líderes conseguem fazer follow-up, conseguem liderar seus times dentro de várias organizações que ele pode montar. Então, é um sistema para atuar principalmente na produtividade. Então, eu falo que eu continuo cuidando de pessoas. Na saúde, era, sim, um trabalho muito mais intenso, principalmente no lado emocional, mas eu precisei sair numa época da minha vida, depois, principalmente, que eu me tornei mãe, para poder dedicar meu tempo à maternidade e encontrei na inovação, na fundação dessa startup, uma maneira de equilibrar a minha vida. Mas eu não deixei de cuidar de pessoas. Hoje eu continuo cuidando de líderes, né, de executivos, CEOs, C-levels, a terem menos sobrecarga mental e tomarem melhores decisões. Muito bacana. Pegando um gancho aí na maternidade, a maternidade é o grande impulsionador do empreendedorismo feminino, né? Tem uma pesquisa que mostra que mais de 80% das empreendedoras, já passamos aí de 10 milhões, mas 80% dessas empreendedoras são mães. E eu vejo que é por duas questões, né? Para que a gente tenha essa flexibilidade, mas também porque a gente começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu, por exemplo, comecei a me preocupar muito mais com sustentabilidade, com educação, a forma de deixar as coisas mais simples depois que eu me tornei mãe, porque eu via a dificuldade. E aí eu queria facilitar, e eu falava, eu posso facilitar para outras pessoas também, eu posso ter essa visão. Então, eu vejo que a maternidade ela não é um impedimento, mas ela é um impulsionador e ela melhora a qualidade da nossa inovação também, né? Simone, falando de inovação em mulheres, qual que é o grande bloqueio que você identifica nessas mulheres que querem inovar, mas encontra ali uma dificuldade em avançar? E o que faz diferença entre aquela mulher
que avança e aquela que fica travada? Então, é complexa, a resposta é complexa, como somos todos seres humanos. Então, eu citaria a fala da Érica, que tem a ver com o tempo de parar e sair do automatismo, que a Érica colocou. Então, as pessoas precisam dedicar um tempo para refletir, parar, pensar, isso aqui que eu estou fazendo tem impacto na minha vida? É só uma boa ideia, mas isso também me impacta. O que este projeto está causando inovação em mim, que é algo que a Helena também sempre traz, a autoinovação, ela é um dos pilares principais da inovação. Então, para que as pessoas tenham este tempo, que elas possam refletir, nós também criamos uma ferramenta que permite isso, que tem reflexões com base no estoicismo, na neurociência, que a pessoa tenha, se ela quiser, todos os dias, dia sim, dia não, um lembrete para parar, respirar e fazer uma leitura com aprofundamento sobre o que realmente importa para ela naquele momento. Como é que está o corpo dela ao se envolver naquele projeto? Quando ela está exercendo a maternidade e ela poder unir tudo isso ali na hora que ela está empreendendo. Isso faz bastante diferença. Eu também vejo assim, Polly, que nesse momento as pessoas precisam se conectar com o que realmente importa, que foi o que foi colocado nos outros painéis também. As pessoas muitas vezes confundem, e aqui que faz diferença entre a consistência, quem supera melhor os desafios e quem sofre mais ou fica pelo caminho, é confundir valores com objetivos. Metas e objetivos não são valores. E, às vezes, na correria do dia a dia, sem parar para pensar, sem parar para sentir como é que está enfrentando aquele desafio, a pessoa esquece. Mas eu estou fazendo isso aqui para quem? Eu estou cuidando do quê ou de quem? Que foi o que a Mayra trouxe, eu cuido de pessoas. No painel anterior foi dito, não estamos atrás do pote de ouro, estamos cuidando de pessoas, trazendo segurança, proteção. Também falaram anteriormente de conexão. São as pessoas que são o centro. Então, quando as pessoas vão na correria, elas esquecem do que realmente importa, do que é o seu valor de vida. E quero que vocês lembrem, valor não é o mesmo que objetivo. Objetivo, ele vai mudar. A gente vai recalcular a rota. O valor, ele é atemporal e é o que me dá o norte. Muito bacana, isso aí. Eu lembrei quando você falou uma vez numa das lives que a grande mudança nas profissões não vai ser mais a pergunta que você faz, né? Mas de quem você cuida. Então, essa visão, ela muda completamente a forma da gente chegar até o negócio, né? E eu acho que aquilo que antes era visto como fragilidade pode se tornar impotência aí dentro dos negócios, né? E daí a importância da participação feminina. Exato, porque aí a gente tem aquela visão totalmente diferente e voltada para o outro também, né? Desse cuidado. Então, por isso que é tão importante a gente ter esses ambientes com essas integrações, né? Eu vejo também alguns movimentos de mulheres defendendo a questão só mulheres, né? E eu acredito que a gente precisa aprender a trabalhar juntos e se complementar, como a gente foi feito dessa forma. São visões diferentes, né? Então, esse ambiente híbrido ele é muito mais rico do que um ambiente só de homens ou só de mulheres, né? Se a gente conseguir trabalhar isso juntos, eu acho que a gente vai crescer e inovar muito mais. E cuidar de muito mais pessoas. Eu queria fazer uma contribuição também. Bom, eu sou a única mulher entre 3 homens. E é engraçado ver como os homens são extremamente racionais. E aí entra uma mulher e consegue trazer um toque a mais. Eu falo que é uma pitadinha ali o nosso olhar com o nosso colaborador, que muitas vezes é diferente do homem, que é muito racional. A gente consegue ali entender todo o ambiente, a vida ali daquele profissional, que muitas vezes os homens não conseguem ver. A nossa maneira de nos comunicar. Eu falo, hoje eu cuido muito mais da parte de marketing, de branding,
na empresa, então trouxe uma visão diferente de como se comunicar, se posicionar. Cada um tem o seu papel, cada um tem sua importância, e eu acho muito bacana, cada vez mais, principalmente na área de tecnologia, mulheres se envolverem, sim. Não tem que ter medo, não tem que ter preconceito, a gente precisa se posicionar, claro que chegar com humildade, sim, em todos os momentos, porque é um local, como eu falei, majoritariamente masculino, mas que a gente pode, sim, entrar e agregar e muito. Exato. Uma fala que eu faço nas minhas mentorias é assim, a gente sempre vai encontrar alguém para fazer um comentário, para torcer o nariz. E o que a gente faz com isso? A gente deixa de fazer por causa daquele comentário ou a gente ignora e se apoia naqueles que vão nos apoiar? A gente sempre vai ter alguém para querer nos derrubar e sempre vai ter alguém para querer nos apoiar. E se você está precisando de alguém para te apoiar, junte-se a nós aqui no Mulheres que Inovam, porque é realmente um ambiente de muito apoio. Isso eu posso assim, dizer para vocês com todas as letras. Pode falar, minha querida. A liderança, ela precisa ser renovada, né? A liderança, aquela pelo poder, né? Então, manda quem pode, obedece quem precisa, isso já não vale mais há muito tempo. E as mulheres têm uma contribuição imensa para dar neste formato, né? Porque elas trazem tudo isso que as gurias estão trazendo aqui: a humanidade, a resiliência, o acolhimento, o olhar todas as faces, né? Saber que, no final do dia, a gente está falando são de pessoas, e pessoas precisam entregar resultados, e pessoas têm familiares que precisam, então todos nós sabemos dos desafios. E a tecnologia também está trazendo tudo isso, essa forma de trabalhar de uma forma híbrida, né? Que a gente pode estar conectando todas essas coisas, usando ferramentas e máquinas para aquilo que elas são de melhores e focando nas pessoas para que elas também possam entregar os seus melhores. Tendo mais mulheres líderes, a gente caminha para ambientes muito mais humanizados dentro das empresas. Exato, obrigada. Giovana, eu gosto muito, eu te conheço não há tanto tempo, né? Mas eu gosto, bastante tempo, né? Que a gente se conhece assim há anos, né? 2 anos, Helena? Quase 1 ano e meio, já fazem anos, né? Mas é tão intenso, né? A gente se encontra sempre aí, a cada 15 dias, pelo menos, a gente se encontra. Mas a Giovana, ela chama atenção como ela consegue explicar coisas difíceis de forma fácil, assim. Então, eu admiro muito isso em você. E a sua carreira ela evoluiu dentro de um ambiente de inovação constante, né? Qual que foi o maior aprendizado sobre si mesma nesse processo? Boa. O maior autoaprendizado de um ambiente de inovação é você descobrir que você não é tão flexível quanto você acha que você é. Normalmente, todo mundo fala assim, não, eu aceito bem mudanças, até você precisar mudar o processo que você mesma criou há 1 ano. E hoje a gente está num cenário de tecnologia em que nunca foi tão fácil e tão rápido e tão barato mudar. Nunca, e não vai ficar mais devagar ou mais difícil. A mudança ela vai fazer parte do dia a dia de todo mundo, em qualquer profissão, e a gente precisa estar muito aberto a isso para conseguir se manter numa carreira ou para você conseguir manter a empresa que você está fundando como relevante. Então, você tem que ter uma abertura e uma sensibilidade nesses ambientes de muita inovação, ao mesmo tempo que você tem que se manter muito fiel aos seus valores, porque é o seu valor como pessoa que vai diferenciar, quando a gente fala de competitividade, o seu produto, que talvez tenha sido gerado com IA, com o produto da sua colega, que também foi gerado com IA. Mas os seus valores como pessoa e como empresa são diferentes, e é isso que vai trazer a competitividade. Obrigada. Eu, na verdade, assim, admiro todas vocês, né? A Érica construiu uma ferramenta que finalmente eu consegui fazer a gestão financeira pessoal,
né, do grupo de WhatsApp, eu jogo a foto ali, eu escrevo, eu mando áudio e ela organiza para mim numa lista. A Mayra construiu uma ferramenta que faz a gente realmente sair da reunião já, porque, né, eu saio da reunião e esqueço. Eu falo assim, gente, o que eu ia entregar mesmo? E aí a gente já sai da reunião. E a Simone, ela consegue... Precisa conhecer a nossa ferramenta. Fiquei devendo. Ah lá, então, fala da sua ferramenta, então, e a Simone, ela tem esse olhar para dentro da gente que transforma o nosso exterior, né? Então, assim, mulheres admiráveis que são embaixadoras desse programa, que estão à disposição para apoiar você, que quer vir junto com a gente nesse oceano de inovação. E aí eu queria que cada uma aqui deixasse uma palavra final, um conselho para as mulheres que estão aqui e para os homens também, né? Pode começar aqui a Érica. Bom, eu quero desafiar vocês a colocar uma pitadinha de inovação a cada dia, seja na sua vida, seja no seu trabalho, porque isso vai se tornar cada vez mais comum. E assim, como a Giovana falou, né, essa é a nossa nova realidade. Não dá mais para nos acostumarmos a fazer as coisas do mesmo jeito. Mude um processo, mude um caminho, mude uma receita, mude aquilo que você pode dentro da sua realidade, porque assim você vai estar se sentindo cada vez mais confiante, sejam as mulheres, os homens, enfim. Então, vamos aprender a ser mais flexíveis. Isso vai refletir nos nossos resultados e principalmente nos nossos comportamentos. Vai ficar mais leve, mais produtivo e a gente vai conseguir estar acompanhando toda essa avalanche, né, que está aí nos empurrando para frente, né? Bom, trabalhem no autoconhecimento. A Simone é incrível, acompanho muito o conteúdo dela. A gente está vivendo uma era em que a competitividade, a comparação, o uso das redes sociais, tem números alarmantes de problemas psíquicos, né? Então, a gente precisa trabalhar nosso autoconhecimento, a gente precisa buscar o nosso equilíbrio. Hoje nós desenvolvemos inúmeros papéis, somos mães, pais, filhos, filhas, amigos, e muitas vezes a gente acha que a gente não vai dar conta de tudo, mas é possível com organização, com equilíbrio. Então, trabalhem no autoconhecimento que vocês vão se tornar uma potência muito maior. Muito bom. Eu vou pegar a fala da Poli, que ela comentou da pergunta, né, sobre de quem você cuida. Então, em 2019, nós participamos de uma virada sustentável em Porto Alegre, apresentando as nossas práticas de respiração e de reflexão como práticas de autossustentabilidade, né? A sustentabilidade da própria saúde física, mental e espiritual. E naquela virada sustentável, teve uma arquiteta que fez essa colocação. Ela disse assim, na abertura da virada, ela disse, no futuro, ninguém vai se perguntar com o que você trabalha, mas de quem você cuida. Então, as gurias já falaram bastante, né, outros itens bem importantes, então a minha sugestão é, perguntem-se, de quem vocês cuidam? De quem vocês querem cuidar? E se vocês estão nessa lista? Me pegou desprevenida essa última parte. Calma aí que eu estou processando. Eu gostaria de deixar um convite para que todo mundo questione o porquê das coisas que faz. Sabe? Escolhe uma atividade sua e se questiona por que você está fazendo isso. Isso é muito importante, não só para operacionalizar as coisas, mas para entender se você está indo para o caminho que você esperava estar indo. Sabe? Isso é bem importante e muda bastante. É isso, muito obrigada a todas vocês. Tem gente aqui que veio do Rio Grande do Sul, se encontraram aqui, né? A Érica e a Simone. Mayra veio de São José junto comigo. E a Giovana veio de bem longe, lá de Barueri.
Mas, assim, todas dedicaram esse tempo para estar aqui, impulsionando outras mulheres. Muito obrigada pelo trabalho que vocês têm feito também. E é muito bom contar com a parceria de vocês. Quero agradecer a presença de todos vocês.